muito melhor. Na tua ótica, admites que os jogadores gostem mais tenham gostado mais de Bruno Lage do que de José Mourinho? Nesse particular, sim, de não serem condenados em público. Mas isto é válido para todos nós. Nós fomos, quem não jogou foi estudante, também não gostava que um professor em público dissesse o que quer que fosse negativo a meu respeito. Outra coisa era em privado, naturalmente. E, portanto, na nossa vida, ou na vida profissional também, gostamos de ser chamados à atenção, mas particularmente não em público. Mas isso acho que é válido para todas as profissões, para todas as atividades. Agora, isso não significa que não vejam no treinador alguém, digamos, importante para a evolução do jogador. Portanto, o que me parece é que o Mourinho tem essa vantagem, que nem todos os treinadores têm, de poder, como digo, castigar, reprovar publicamente os jogadores, mas se calhar logo a seguir vai à cabine e diz: eu disse isto assim, por isto, assim, 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 não sei o que e tal, e resolve o problema. É o que eu penso. Agora... Parabéns ao Atlético, não é? Acho que é óbvio. Uma equipa com um escalão inferior, e competirem como competiram é bom, e foi bom para o jogo, e acho que foi bom também para a divisão em que eles jogam, porque no fundo é a representação da divisão em que eles jogam. Competiram contra nós, discutiram o resultado durante muito tempo, os jogadores a darem tudo, mas de um modo super correto, a cumprirem aquilo que o treinador disse antes do jogo, que iam tentar manter a identidade deles e iam tentar jogar. Fizeram-no enquanto foi possível para eles. Portanto, parabéns para eles, e para alguém que nasceu em 1963, um desejo muito forte que o Atlético volte a ser aquilo que foi durante a minha infância. O jogo, na primeira parte, o Benfica não jogou, e pior do que não ter jogado, o Benfica não esteve em campo, e pior do que não ter estado em campo foi ter tantos jogadores com uma atitude que não é admissível nem em treino, porque no treino nós competimos tanto que nem sequer me posso recordar de um único treino onde a atitude tivesse sido aquilo que nós fomos. Logo desde o primeiro minuto, perdas de bola absolutamente ridículas. Ok, o estádio do Restelo, que eu conheço bem, é muito ventoso, principalmente nesta altura do ano e à noite. Muitas dificuldades para quem está a jogar contra o vento, mas a saída de bola a partir de trás, montes de passos errados, os médios a não se darem ao jogo, os atacantes a baixarem no apoio e a perderem logo no controlo. Um jogo tão mal na primeira parte que me fez, ao intervalo, dizer aos jogadores que ia mudar 4, não ia mudar 5, porque não podia jogar 45 minutos sem uma substituição no bolso, mas que gostaria de mudar 9. Portanto, para eu, na minha cabeça de treinador, ter vontade de mudar 9, é porque a coisa estava efetivamente feia. Não feia no sentido de sentir algum risco de ser eliminado, sentir algum risco de não ganhar o jogo, mas a coisa estava feia, porque eu tenho um conceito de profissionalismo que há coisas que me custam a entrar. Na segunda parte não mudámos 9, mas mudámos 4, e os 4 deram uma atitude completamente diferente à equipa, ajudaram a equipa a ser muito mais pressionante, a ser muito mais intensa, a ter muito mais dinâmica. E depois era a questão do golo aparecer ao minuto 50, 60 ou 70 ou 80, mas tinha que aparecer como apareceu. Portanto, acho que no fundo, vitória justa nossa, vitória normal nossa, e parabéns para o Atlético, com os votos uma vez mais, que possam voltar a ser o Atlético que nós conhecemos. Boa noite, José Mourinho. João Domingos para Antena 1. Queria lhe perguntar, depois dessas observações que fez aos jogadores, agora aqui na conferência de imprensa e há pouco na Flash, criticando a atitude que eles tiveram em campo, que resposta é que espera que eles deem agora, já no jogo da Liga dos Campeões em Amsterdão? A resposta é que eles quiserem dar, que eles acharem que devem dar. Já percebi que vocês viram
viram a flash, mas eu aproveito que é para repetir. Eu, quando critico os jogadores, implicitamente estou-me a criticar a mim próprio, porque a responsabilidade é minha. Portanto, o facto de eu não estar aqui a dizer culpa minha, a culpa minha está implícita cada vez que eu critico os jogadores. Para mim foi uma surpresa, porque treinamos bem quando podemos treinar, que não são muitos os dias em que podemos treinar, mas o treino de ontem e de anteontem treinámos bem, treinámos efetivamente muito bem, com uma atitude boa, com uma intensidade, com concentração. Portanto, para mim foi uma surpresa negativa. Já sabemos que nestes jogos de taça a principal razão do tomba gigante é que o gigante adormeceu. A história está feita de gigantes adormecidos. Eu recordo, por exemplo, lembro-me que vi esse jogo, Caldas-Benfica. Benfica foi a penaltis. Acontece muita vez. Só que a realidade é que o gigante não deve adormecer. O gigante tem uma massa adepta gigante. O gigante ganha muito dinheiro. O gigante tem muitas regalias. O gigante tem ótimas condições de trabalho. O gigante não pode brincar ao futebol. Não pode ter atitudes como alguns jogadores tiveram na primeira parte. Canal 11. Olá, Patrícia Tedeiro, direto para o Canal 11. Peço desculpas, mas cheguei aqui, não sei se já falou do Rodrigo Rego e da estreia dele. Aqui não. Então, perguntava-lhe precisamente isso. Gostei, não me defraudou em nada. O meu interesse no Rodrigo parte dos primeiros dias depois de eu ter chegado ao Benfica e de ainda não ter percebido bem o potencial de cada jogador jovem que eu vi, mas de perceber claramente o tipo de atitude que cada jogador tem. E ele chamou-me imediatamente a atenção pela atitude que tem, pela data que tem em cada jogo, em cada treino. Trabalha em intensidades altíssimas, tem a capacidade de repetir ações de alta intensidade e de repetir. Tem muito caráter, pode jogar em sistemas diferentes, pode jogar na direita, pode jogar na esquerda. O Veríssimo nos últimos jogos jogou neste caso a 5, nós jogamos a 3, mas ele jogando como ala no sistema a 3 não tem só pernas para andar, mas tem também qualidade técnica, tem cruzamento. Portanto, era um miúdo que eu tinha quase a certeza que não me iria defraudar. Estou contente, por isso ficou 90 minutos. Se ele tivesse idade para jogar na Youth League, nós gostamos de fazer bem na Youth League, eu deixaria ele jogar na terça-feira em Amsterdão, mas ele não tem idade, e como não tem idade vai ficar comigo e vai estar para jogar, não sei se de início, não sei se no banco, mas vai estar para jogar. E depois quem não aproveita oportunidades e que vê miúdos passarem à frente, que depois não me venha bater à porta a fazer perguntas porquê. SIC. José Marinho, João Ferreira, e notícias, também disse na flash que não gosta de jogadores que o traem, e que o trair é mais ou não aproveitar a oportunidade. Trair, entre aspas. Perguntar-me que jogadores foram esses? Foram só os 4 que tirou ao intervalo ou os tais? Não, foram os 9. Foram os 9. Perguntar também se a aposta nos 3 centrais é para repetir noutros jogos. Não é 3 centrais, é 3 defesas. 3 centrais normalmente implica 5 defesas. E nós jogámos a 3, com o Rego muito alto, com o Dedis também muito alto, com o António Silva e o Tomás a terem que defender completamente nas laterais, sem qualquer tipo de proteção. Nós jogámos a 3, é difícil de fazer. Normalmente, eu já o fiz na Roma e também fiz no Fenerbahçe, mas fiz depois de pré-épocas, onde tu treinas 6 semanas, 2 vezes ao dia, muitas horas de trabalho, que não é um sistema fácil de jogar. Filo com diferentes intenções. Uma delas foi também jogar com o Ivanovic junto com o Pavlidis, tentar replicar um bocadinho aquilo que ele fazia com mais sucesso do que no Benfica, no Sergio Luaz, com mais mobilidade, a poder cair
em zonas mais laterais e a aparecer depois nas diagonais. Filo também para testar, obviamente para testar um plantel que neste momento está magro de opções para as alas. E ao intervalo, a razão pela qual eu mudei não teve a ver com problemas relativamente ao sistema, porque acabámos por ter uma muito boa ocupação da área quando chegávamos, e quando jogamos só com um atacante muitas vezes não temos uma grande ocupação da área. Portanto, o problema não foi o sistema. O problema foi um treinador que não foi capaz de motivar os seus jogadores o suficiente para que eles tivessem os 11 motivados, concentrados e metidos numa responsabilidade de um jogo que, como eu lhes disse antes do jogo, se ganhamos não passa nada e se perdemos é um desastre. Últimas duas questões, primeiro ali atrás. Olá. Bola na frente. O Benfica, tu bem dizes que este jogo tem um jogo na própria com o Cavaco como um defensor de ataques, como um jogador que procurava muito. Sem esta presença de um avançado mais físico, mais rápido, mais diferente, pergunto-me se entre o sistema da primeira parte, onde o Benfica já tem à partida mais jogadores na frente e um meio campo mais físico com jogadores como o Chacarino, o Barreiro, mais a partir de trás para a frente, qual destas soluções poderá ser mais importante entre as políticas de explorar esta deficiência? Não, cada jogo é um jogo, como eu disse, jogar a 5 é fácil, é dos sistemas mais fáceis de jogar, é jogar a 5, jogar a 3 é muito difícil e jogar a 3 exige trabalho. Eu não gosto de jogar a 5. Gosto de jogar assim quando estou a ganhar e falta pouco tempo e estamos em dificuldade e é a hora de fechar a porta. Jogar a 3 exige trabalho. Eu honestamente não acredito que nós possamos, entre hoje e terça-feira, ter uma equipa sólida para interpretar um sistema num jogo de alto nível como é um jogo da Champions. Fechar aqui, Viceniano. Richard Rios estreou-se a marcar com o Benfica. Eu pergunto-lhe se era o que ele precisava para ganhar confiança e afirmar-se neste jogo. Eu acho que ele tem sempre impacto na equipa, mesmo quando não faz as coisas que as pessoas esperam que ele possa fazer ou que ele atinja o nível de qualidade que as pessoas esperam que ele possa atingir. Mas há uma base que parece que com ele a base não é negociável, que é a base da entrega, da fisicalidade, da área de campo que ele ocupa, na pressão, na transição, seja ofensiva, seja defensiva. Portanto, eu acho que ele tem justificado sempre, mesmo com alguns erros na construção, mesmo com alguns erros aqui e ali nos espaços curtos, falta daquela finesse. Não é puxada de saco ao meu presidente, mas não vamos comparar Rios com Rui Costa, só para dar um exemplo. Mas ele dá-nos muito. Se fazer um golo lhe dá alegria, lhe dá mais confiança, ótimo. Mas o Rios, para mim, desde que eu cheguei, é um jogador para mim importantíssimo. Obrigado. Boa noite. Isto é meu? José Mourinho, na conferência, no lote dos que podia ficar, o Otamendi e o Rodrigo Rego. Eu diria Samuel Soares, talvez. Não era o Otamendi joga sempre bem. Da informação que me chegou, parece que é o Otamendi e o miúdo do lado da esquerda. Sim. Isto diz bem da forma como... Não é curioso, sabes o que é curioso? Ainda estava bem irritado com tudo aquilo que estava a ver. Isso era evidente, isto só tinha que estar. É curioso, é que ainda me recordo do ano passado, num jogo Santa Clara Sporting, quando o Rui Borges disse que o Arder entrou, fez um jogo meio trapalhão. O que disseram do homem? Foi no Sporting Santa Clara. O que arrasaram o rapaz, não é? Apesar de tudo, o estatuto não arrasa é mesmo. 9 jogadores. É normal, é o Zé Mourinho, não há problema nenhum. Arrasa os jogadores todos. O que disseram do Rui Borges na altura? Não se faz, que é uma vergonha. E acabou com o jogador. É este. Como diz isto, não é? Diz, arrasa 9 jogadores, completamente. É normal, é o Zé Mourinho, não se tem que levar a mal. Porque é assim, é normal. O estatuto diferente, apesar de tudo. Qual estatuto? Deixa estatuto. Uma coisa é ter estatuto, outra coisa é arrasar os jogadores. Lá tem estatuto, pode arrasar os jogadores todos. Mas isto não é assim. Calma lá, isto também não é assim. Quem fosse o jogador também não gostava. Mas o Mourinho calma lá. Não disse aquilo que a maior, como tu disseste há pouco, a esmagadora maioria dos adeptos do Benfica frisou no final do jogo.
Eu acho que ele devia dizer isto, já foi frisado aqui, tem que dizer no balneário, é aí, como eu já levei, como a maior parte dos jogadores leva. Segundo ele, sim, disse mas, também. sim, mas acho muito bem, isso aí não para mal. Agora, veio o jogo com o Casa Pia, arrasou os jogadores. Veio o jogo agora, arrasou os jogadores. Pô, tudo desde que chegou. Quando ele veio para aqui, era o melhor plantel quase do mundo, não era? Porque ele sabia que já vinha a treinar o Benfica. Isso é certinho. Deixem-se tretas, que isto não vamos com tretas, não vamos andar aqui com tretas, que ele já sabia. Antes de jogo, claro que sabia. Isto não vai assim de um dia para o outro, disseram, o Bruno Lage escorreu mal, vamos buscar o Zé Mourinho. Deixem-se tretas, que isto não é aulas de violino. Então se o Fenerbahçe eliminasse o Benfica, tu achas que ele vinha para o Benfica? Se calhar. Ele queria-se vir embora. O Mourinho também não deu muito moral ao Fenerbahçe para eliminar o Benfica. É mentira, ele queria-se vir embora. Ele também não... Porque ele disse, antes do jogo... Como diria o capitão da seleção, tu andas a ver muitos filmes. Paulo, o que ele disse antes do jogo no Fenerbahçe e depois do jogo com o Fenerbahçe, achas que ele ia ficar no Fenerbahçe? Não, mas isso é depois. Não ficava. A minha pergunta é se achas que se o Fenerbahçe tivesse eliminado o Benfica... Ele vinha-se embora da mesma, tenho quase a certeza. Tenho quase a certeza. O que ele disse da equipa do Fenerbahçe em relação ao Benfica? Que eu acho que ele tem razão, atenção. Eu acho, por muito que o Benfica não esteja a jogar bem, eu acho que o Benfica tem melhores jogadores do que o Fenerbahçe. Sim, eu acho que sim. Tem ali 4, 5, 6, 7 jogadores com qualidade. O Benfica tem mais. Tu olhas para o Fenerbahçe, tem lá 2 ou 3. A realidade é essa, e vê-se o campeonato, mas uma coisa é curiosa, desde que Zé Mourinho saiu do Fenerbahçe, ganhar quase os jogos todos. Tem ganho. Agora, ninguém está a pôr em causa as capacidades de Zé Mourinho. Nada disso, excelente treinador, o melhor treinador português da história do futebol português. Não estás a pôr em causa. Não. Se tivesse, então. Não gosto dele agora. Gosto dele como pessoa. Agora, não posso, lá por gostar dele como pessoa e como treinador, tudo o que ele faz parece Deus Nosso Senhor. Não. Também comete os seus erros. Claro que sim. E não vamos estar aqui, lá por gostar dele, a passar-lhe graxa ao caga, tudo o que ele faz é tudo bem feito. Não. Ele também comete os seus erros.